Olá, galera, bom dia. Vamos dar início hoje à nossa aula de geografia, onde a gente hoje vai estar trabalhando o conteúdo a altitude. É um conteúdo pequeno, mas bem objetivo. O professor não poderia deixar de não trabalhar esse conteúdo com vocês. Ele faz parte do conteúdo passado, que a gente trabalhou localização no espaço geográfico. Eu trabalhei a latitude e a longitude, e hoje a gente vai estar trabalhando a altitude. É um conteúdo pequeno, mas muito objetivo para que vocês possam entender. Vamos lá, partiu a nossa aula. Bom, gente, vamos lá. Vocês podem dizer, professor, o que é altitude? Vou dar o conceito de altitude. Essa imagem ela vai estar relacionada já já o que eu vou explicar uma diferença para vocês, mas de antemão eu vou dizer que o que é altitude. A altitude, gente, é a distância vertical de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao nível médio do mar, cuja altitude é zero. Esse ponto, gente, ele é usado como referência para medir a altitude de um lugar. Quando se diz, por exemplo, que a altitude do Monte Everest, situado na Ásia, é de 8.848 metros, significa que seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. Como assim, professor? Não entendi nada ainda. Vamos aí para a figurinha. Se vocês observar onde está a setinha, ela está aí no nível do mar. 0 km. Está no ponto zero. A altitude ela vai subindo. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. O topo da montanha é 4 km de altitude. Ela partiu do ponto zero no nível do mar. Professor, mas aí na imagem eu estou vendo a altura e a altitude. Professor, o que é a altura e a altitude? Qual a diferença das duas? Vamos lá. A altura, gente, é a distância vertical de um corpo. Casa, pessoa, animal, vegetal, entre outros. Acima da superfície do terreno em que ele se encontra. Da base ao ponto mais alto. Vamos ver aí na imagem. A altitude ela partiu do nível do mar, no ponto zero. Já a altura ela foi medida lá na base da montanha, na superfície. Olha a diferença. A altitude ela está no ponto zero. Já a altura está, a base dela está a 3 km acima. Olha a diferença. A altitude, o final dela, o topo, ela está a 4 km. A altura do topo já está também a 4 km. Professor, me deu uma embaraçada aí com a diferença. A diferença, gente, é que a altitude ela tem que partir do ponto zero, relacionado ao nível do mar. Não podem ser lá da superfície que venha medir a altitude, não. A altitude ela tem que ser medida do ponto zero do nível do mar, que é onde esse ponto ele vai ser usado como a referência para medi-la até determinado altura. A diferença delas duas são isso. A altura ela se mede da superfície e a altitude ela se mede lá do nível do mar. Já tem essa diferença das duas. Vocês podem me perguntar assim, professor, a altitude ela influi na temperatura? Sim, gente. A altitude ela influi na temperatura do ar atmosférico e, consequentemente, no tempo e no clima. Ela está nessa junção de todos. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Quanto maior for a altitude, lembre-se, quanto maior for a altitude de um lugar, menor será a sua temperatura média. Em média, a cada 200 metros de altitude, ocorre uma diminuição cerca de 1 grau Celsius.
na temperatura do ar. É por essa razão que nos topos das montanhas, gente, costuma-se haver gelo. Mesmo nas montanhas localizadas na zona tropical, a 12 mil metros de altitude, onde sobrevoam os grandes aviões. Por exemplo, a temperatura é média de 56 graus negativos. Para vocês verem como a altitude influencia na temperatura. Gente, a nossa aula vai finalizando por aqui. É um conteúdo pequeno, como eu falei para vocês, mas que foi bastante proveitoso. Eu acredito que tenha sido para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se o professor tiver explicado rápido, podem estar me perguntando no meu PV, que eu vou estar respondendo para vocês, tirando as dúvidas de quem precisar. Desde já agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Que vocês tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima aula.